pessoal, meu nome é Sabrina Fernandes e eu tô aqui na Carta Capital hoje pra gente bater um papo sobre conexões mesmo. Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decidiu classificar o contágio pelo coronavírus como uma pandemia. E aí, desde então, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Você que está assistindo a esse vídeo aqui provavelmente não passou nenhum diazinho sequer sem ouvir a palavra pandemia ou a palavra coronavírus desde aquele dia em março, né? Então, a sua vida mudou em um ou mais aspectos também. Se você tem condições de ficar em casa, você provavelmente está em casa. Se você não tem condições de ficar em casa, eu espero então que você esteja junto na luta pelo direito para que o governo garanta que você fique em casa ou forneça os equipamentos corretos de segurança se você é uma dessas pessoas que faz um serviço essencial. Porque no fim das contas, eu espero que você não seja uma dessas pessoas que vai para a carreata do Bolsonaro de verde e amarelo, praticamente torcendo pelo sucesso da pandemia, né? Mas sei lá, vai que você caiu nesse vídeo por acaso e aí nesse caso tenta assistir até o final porque é importante. A questão aqui é como tá tudo de pernas pro ar durante a pandemia. Isso faz parecer que tudo que acontece é simplesmente por conta da pandemia e que todos os outros problemas ou eles pararam, né, para esperar a pandemia passar, ou eles são menos importantes. O governo Bolsonaro até quer que a gente pense assim, né? De repente os nossos problemas econômicos são coisa da pandemia, não do péssimo programa econômico do bolsonarismo, lógico. E assim, sem a pandemia, a gente estaria crescendo que nem a China, só que não. De repente, se uns 70% da população vai ser infectada, como ele diz, isso é um fato definitivo, tem nada mais a fazer. O vírus, 70% vai ser contaminado. Não adianta, se não for hoje, vai ser semana que vem ou mês que vem. Então aqui vai uma regra de ouro pra gente, se o Bolsonaro tá sendo reducionista, a gente tem que ir na direção contrária. Tá tudo conectado e a pandemia é apenas um sintoma muito grave mesmo, mas é um sintoma da realidade como um todo. E a realidade, gente, está doente faz muito tempo. A realidade está tipo a cara do novo ministro da Saúde durante o discurso do Bolsonaro. Então, por exemplo, Bolsonaro ele não deixou de tentar intervir na Polícia Federal do jeito que é conveniente para ele e para os filhos dele só porque tem uma pandemia rolando. E essa crise instalada no governo, ela demonstra que eles não estão nada preparados para lidar com o que está acontecendo na realidade, justamente porque, na verdade, eles não têm interesse em se preparar. Todo esse desamparo que a gente vive, isso faz parte do projeto deles. Os problemas de gênero também não deixaram de ficar menos importantes porque a gente está focado em combater a pandemia. Muito pelo contrário, porque é muito importante a gente parar para refletir como o isolamento social interage com o trabalho doméstico não pago das mulheres, com a estrutura de classe, raça e gênero que a gente tem no Brasil, que deixa tantas empregadas domésticas vulneráveis nesse momento. E o risco que tantas mulheres correm de violência doméstica durante a quarentena. E toda a crise do sistema educacional no Brasil não deixou de existir por conta da pandemia. Na verdade, o fato que a gente tem tanto cientista ralando sem o reconhecimento devido que eles merecem nesse momento, isso demonstra o grande mérito dos trabalhadores dessa área, de quem está em laboratório, a quem está levantando dados e análises sobre o que está acontecendo. Mas eles merecem muito mais que isso, a gente merece muito mais que isso. Faz a gente pensar sobre se a gente estaria melhor nesse quesito se a pesquisa pública fosse valorizada sempre, se os professores fossem valorizados sempre, se a universidade tivesse toda a estrutura que deve ter. O problema de geopolítica também, isso segue bastante relevante, quanto antes, durante a pandemia, e isso está conectado com a capacidade de certos países de enfrentar o coronavírus. Um exemplo muito básico disso é o embargo contra Cuba. Tem um bloqueio econômico lá que existe há décadas, e isso prejudica o sistema de saúde da ilha, mas não só isso também, a situação de abastecimento de produtos em geral também é afetada, e isso não para por aí. A gente pode falar também do cenário trágico de encarceramento no Brasil e como uma pandemia pode tornar a situação ainda pior. A gente pode falar também de mudança climática.
A mudança climática definitivamente não deixou de ser um problema, só porque a gente está emitindo menos carbono no transporte por alguns meses. A gente pode falar das relações de trabalho, porque a gente vive sim uma luta de classes. E para abordar de verdade os direitos que as pessoas precisam ter para terem condições de enfrentar situações de calamidade, tipo essa, a gente tem que seguir lutando contra as reformas da Previdência, a trabalhista, essas reformas que foram feitas, e a gente tem que exigir moradia digna, a gente tem que ter acesso a alimentos sem agrotóxicos também. E muita gente mesmo no Brasil precisa parar de viver sobre violência constante. Esse é um problema geral, porque para essas pessoas o que está em jogo não é só a taxa de mortalidade do coronavírus, mas também a taxa de mortalidade da bala perdida, da violência no campo, do genocídio indígena. Tá tudo conectado nessa realidade muito complexa em que a gente vive, com muito problema para resolver. E esses problemas não podem simplesmente ficar ali, pausados. Tá passando da hora da gente entender de uma vez por todas que a nossa vida nunca mais foi a mesma e ela nunca mais vai ser. E não é só por causa da pandemia, é porque a gente tem a obrigação de mudar as coisas também. Então, quando alguém fala, eu queria voltar para como era antes, eu não. Vamos construir algo diferente. Até mais.